Um feliz sábado a todos meus queridos amigos e irmãos. Que bom estar com você neste sábado maravilhoso, neste sábado agradável, sabendo que Deus tem derramado bênçãos na sua vida. Se você acha que a vida não está como deveria ser, eu digo a você, confie em Deus, a negra nuvem passará. E para mim, estudar o livro de Êxodo é uma grande alegria, é uma grande satisfação, porque o livro de Êxodo fala de libertação. O livro de Êxodo fala de certeza. O livro de Êxodo fala sobre liberdade. E isso, sem sombra de dúvida, é algo extraordinário para o nosso entendimento. E no estudo de hoje, nós iremos dar continuidade àquilo que estudamos semana passada. Deus unge as pessoas como ungiu a Moisés para que ele fosse um instrumento nas mãos dele para libertar o povo. E quando Moisés ele quis fazer do jeito dele, da maneira dele, tudo deu errado. Foi preciso ele sair do Egito, abrir mão de todos os benefícios que ele tinha naturalmente ali no Egito, por ser criado na casa de Faraó, quiçá ele ser o próprio Faraó do Egito. Meus queridos, ele cometeu um erro, foi um erro gravíssimo. Teve que aprender não na universidade desse mundo, mas na universidade da vida, com Deus, em meio à natureza. Lá na terra de Midian, Deus fez maravilhas, colocou uma família extraordinária no caminho de Moisés, colocou o seu sogro Jetro, colocou aquela mulher que foi a sua esposa, Zípora, para ser um instrumento nas mãos de Deus, para abençoar a vida daquele homem de Deus, que se transformaria no grande líder do povo de Israel e no homem mais manso da terra. E veja onde ele está hoje. Deus concedeu a Moisés o privilégio de estar com ele, assim como concedeu o privilégio para Enoque, assim como concedeu o privilégio para Elias. Nesse momento, eu gostaria de convidar você para nós fazermos a leitura de Êxodo, capítulo 3, versículo 8. Vem comigo na leitura. O Senhor lhes disse: vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o clamor de seus opressores, estão trazendo deles, pois conheço as suas angústias. Eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para tirá-los desta terra, para uma terra boa e espaçosa, que emana leite e mel. Olha que coisa maravilhosa, que leitura maravilhosa, não é? Quando nós fazemos a leitura desse texto, nós podemos ter a certeza e a convicção que, em meio aos sofrimentos, que em meio às adversidades, que em meio às angústias, que em meio a toda incerteza, que em meio a toda solidão que muitas vezes nós estamos sentindo, Deus ele estende a sua mão para nos livrarmos. Basta um pouquinho de espera que você vai ver a mão de Deus poderosa guiando a tua vida, guiando a tua história, para que você seja vitorioso em meio às adversidades da vida. E, meus queridos, depois de não conseguir libertar o povo de Israel, Moisés passou 40 anos no deserto de Midian, como pastor de ovelha. Durante esse tempo, embora continuasse seu relacionamento íntimo com Deus, ele abundou sua ideia de ser o libertador de Israel. Ele seria um homem que, nas mãos de Deus, seria uma bênção para o povo de Israel. Mas Deus escolheu, não abandonou essa ideia. Por mais que Moisés ele entendesse que lá em Midian ele não teria problema, não teria mais dificuldade, essa ideia de libertar o povo de Deus não fazia mais parte do seu contexto, mas essa ideia fazia parte do plano de Deus. E mais ainda, fazia parte do plano de Deus que Moisés ele fosse um instrumento nas mãos de Deus para libertar o povo. Ele era o escolhido, ele era o ungido, porque ele também não se esqueceu do sofrimento do seu povo. Moisés ele sabia que seu povo estava sofrendo, e Deus sabia que através de Moisés Deus abençoaria o seu povo e os livraria. Agora havia chegado a hora de tirar Israel da escravidão do Egito. Meus queridos, 400 anos de escravidão. Será que aquele homem que passara agora 40 anos ali no Egito, toda a sua juventude, mais 40, 80 anos, e mais 40 e 120 anos da vida de Moisés, divide-se exatamente nessas três etapas. E é importante destacar que hoje nós iremos estudar dois pontos importantes na lição. Primeiro, o chamado de Deus,
que tem como tópicos principais a sarça ardente, as ordens de Deus, o nome de Deus, a importância e a relevância de entender o que representa o nome de Deus. E o segundo ponto da lição é cumprir a missão. Desculpas e mais desculpas e o regresso ao Egito. Então, baseado nesses tópicos, nós vamos estudar isso aí. Eu convido a você, com muita alegria, com muito entusiasmo, estudarmos essa lição, aonde você estiver, que Deus abençoe a sua vida. Vamos ao primeiro ponto, o chamado a sarça ardente, uma história conhecida na Bíblia, uma história que muitas vezes nós não a entendemos, mas vamos tentar entendê-la hoje. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 2, diz: E o anjo do Senhor apareceu-lhes em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e ele olhou e viu que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Meus queridos, os 40 anos que Moisés viveu em Midian podem ser resumidos da seguinte forma: casou-se, teve 2 filhos, foi pastor de ovelhas a serviço do seu sogro Jetro. Ele também passou esse tempo, é importante destacar, escrevendo 2 livros maravilhosos. O livro de Jó, um livro que particularmente eu gosto muito, e o livro de Gênesis. Para tanto, é essencial para entender as questões cruciais da história da salvação, uma leitura detalhada desse livro. Mas tudo mudou em um determinado momento da história e da vida de Moisés, que estava ali, de certa forma, tranquilo, como pastor de ovelhas, escrevendo, servindo ao seu sogro Jetro. Vejamos bem, em Horebe, Monte Sinai, o anjo de Deus apareceu a Moisés em uma sarça, que você já imaginou, uma planta que se queimava e não era consumida. Quem era esse anjo? Meus queridos, esse anjo, o próprio Deus. Antes de se encarnar, Jesus apareceu em várias ocasiões como anjo de Deus a diversas pessoas. E agora foi o momento de aparecer ao seu servo Moisés. E é importante destacar que, ao falar com Moisés, Deus se apresentou como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A ideia de Deus era clara e sem arrudeios para Moisés. Deus havia decidido e descido para cumprir a promessa feita a esses patriarcas e entregar a terra de Canaã para Israel. E seria através das mãos de Moisés, da liderança de Moisés, que tudo isso haveria de acontecer. Amados, segundo tópico deste primeiro ponto da lição, as ordens de Deus. Em Êxodo 3, versículo 10 diz: Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para tirares do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Notai bem que é importante destacar, com base nesse texto, Deus se apresenta como uma pessoa dinâmica, usando verbos de ações. Ver, descer. É importante destacar, não é, que quando a gente faz uma leitura aqui, eu estou com a minha Bíblia, eu gostaria de ler porque é importante a gente fazer essa leitura do livro de Êxodo, no capítulo 3, versículos 7 e 8, notai bem o que diz a palavra de Deus. E disse o Senhor: Certamente vi a aflição de meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Versículo, lido até o versículo 8, 3, 7 e 8. Veja bem, o que é interessante destacar nesse texto? Nós vemos 3 verbos de ação, conforme destacado, né? Ver, descer e tirar. Quando a gente vê o verbo ver, Deus não é indiferente ao sofrimento que ele do seu povo, e ele vê todas as coisas. Ele vê especialmente a dor, a injustiça cometida contra o seu povo, cometidas contra mim, contra você, muitas vezes. Esse é o verbo ser, ver. O verbo descer. Deus não fica parado, estático, imóvel. Ele desce para caminhar entre nós, habita entre os seres humanos.
Deus está na caminhada da história da vida comigo e contigo. Você lembra daquela história, daquele folhetinho que era distribuído antigamente, chamado Pegadas na Areia, quando Deus ia caminhando com a pessoa ali na areia da praia, pisando ali na areia da praia, e de repente a pessoa observa e não vê mais as pegadas de Deus, e diz: Senhor, tu estavas comigo, eu vi a tua pegada, agora eu não te vejo mais. Eu só vejo duas pegadas, eu não vejo mais as tuas pegadas. Qual é a resposta de Deus? Aquela pegada que você está vendo não são suas pegadas, sou eu te carregando em meus braços. Deus não está estático, parado. Ele desce para buscar o ser humano. Ver, descer, e o outro verbo também é tirar. Deus, em seu tempo, age para nos livrar do sofrimento e cumprir suas promessas. Mas um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Deus não vai tardar aquilo que ele prometeu, porque Deus, ele é fiel. Segura na mão de Deus. Deixa, aliás, eu gosto de dizer o seguinte: não segure na mão de Deus, deixe que Deus segure na sua mão e ele não vai soltar. Meus queridos, o que é que nós poderíamos destacar mais? Deus também exigiu de Moisés ações definidas. Vá para o Egito e tira de lá o meu povo. Moisés ficou totalmente sobrecarregado com essa tarefa. Ele não queria mais usar as suas forças, porque da vez que ele usou a força, nós sabemos o que aconteceu. Estudamos semana passada, ele matou o egípcio. Ele não se sentia mais capaz de cumprir essa missão. Ele só podia exclamar: quem sou eu? Seu orgulho havia se transformado em humildade. Aquele Moisés orgulhoso que passou os 40 anos lá no Egito, os 40 anos em Midian, transformou a mente, transformou o coração daquele servo de Deus, se transforma num homem humilde. O orgulho, ele cai quando nós estamos na presença de Deus. Na verdade, foi quando ele esteve pronto para cumprir a missão. Né? E nós só estaremos prontos de cumprir a missão que Deus estabeleceu para a gente quando a gente confiar inteiramente em Deus. Agora, uma coisa bem importante, né? Quando Deus ele faz o chamado para Moisés, em Gênesis 3,14 diz: e Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim direi aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. O grande eu sou enviou a Moisés. E agora é hora da gente entender. Cada deus egípcio tinha o seu nome, mas Israel adorava o Deus Todo-Poderoso. Depois de séculos de contaminação egípcia, os israelitas gostariam de saber o nome de seu libertador. E, meus queridos, como naquela época o nome estava relacionado ao caráter da pessoa, Deus se apresenta como um dos seus principais atributos. E como é que ele apresenta? Yahvé, que significa ser, estar. Deus é eterno, sempre foi, esteve, ele estado e sempre será e sempre estará. Ele é, ele foi e sempre será o grande eu sou, onisciente, onipresente e onipotente. Aquele em que você pode confiar, aquele em que eu posso confiar. Com o tempo, essa pronúncia desse nome ela foi perdida. Aquelas 4 letras do alfabeto hebraico, elas foram perdidas. Deus permitiu isso porque o importante não é o nome em si, né? O mais importante nesse contexto é o nome, mas o caráter. Ele se adapta à nossa necessidade e podemos chamá-lo esse grande eu sou, esse Deus onisciente, esse Deus onipresente e esse Deus onipotente. Esse Deus, ele pode todas as coisas, ciente em todas as coisas, presente em todas as coisas. Ele é o meu pastor. Eu posso chamá-lo de pastor, posso chamar de curador, de provedor, de pai e de amor. Porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não preciso saber pronunciar o nome de Deus, mas eu tenho que sentir o que ele é e o que ele representa para mim. O importante é que Deus quer que nós nos sintamos próximo dele e que ele se sinta que está próximo da gente também, que nós possamos convidá-lo para viver em nossa vida. Né? Ele é um Deus acessível, ele é um Deus necessário na hora que nós mais precisamos. Ele é um amigo íntimo e é dessa forma que ele quer conhecer. Muitos hoje em dia
brigam pelo nome de Deus. Ah, porque o nome de Deus é isso, o nome de Deus é aquele. Se o nome de Deus não for chamado corretamente, a pessoa está perdida. Meus queridos, pronunciar o nome de Deus, o mais importante é você entender o significado do nome dele para a tua vida e para a tua história. Vamos agora ao próximo ponto da lição, que é cumprir a missão. E nesse ponto nós temos o primeiro tópico, desculpas e mais desculpas. Em Êxodo, capítulo 4, versículo 13, diz: Senhor, insistiu Moisés, peço-te que envies outra pessoa. Veja bem, Deus estava chamando o grande eu sou, aquele que esteve perto de Moisés, aquele que o salvou quando ele foi jogado, né? Jogado no sentido de que a mãe dele colocou com tanto cuidado ali no rio Nilo, Deus o preservou para um propósito. E Moisés, agora, durante o chamado de Deus, Moisés diz: peço-te que me envie outras pessoas. Antes de admitir claramente que não queria cumprir a missão que Deus lhe deu, Moisés apresentou 4 desculpas perfeitas para recusar o chamado de Deus. A cada desculpa de Moisés, Deus respondia com uma promessa. E, meus queridos, a Bíblia tem quase 3.000 promessas para mim e para você. Esse Deus maravilhoso, esse Deus provedor, e como eu disse anteriormente, onisciente, onipresente e onipotente, esse Deus não me deixará, não te deixará. Vamos às desculpas de Moisés, as 4 desculpas. Primeiro, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Moisés estava questionando quem era ele. Isso é interessante nós observarmos. Outra desculpa. Eu estarei, Deus está dizendo para ele, eu estarei com você. Eu estarei com você. O poder de cumprir a comissão de Deus não reside em nós, não reside na nossa força, não reside no nosso entendimento, mas reside em quê? Na presença de Deus na nossa vida. Então, a primeira, vamos dizer, desculpa de Moisés foi: quem sou eu? A resposta de Deus: eu estarei com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo diz assim: quem diremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda desculpa de Moisés: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Veja, era como se ele não quisesse admitir a presença de Deus. E Deus, ele deu a resposta que nós vimos anteriormente: eu sou o que sou. O grande eu sou está dizendo: eu sou o que sou. Né? Eu sou o que você desejar que eu seja. Eu sou teu amigo, eu sou teu companheiro, eu sou a tua proteção, eu sou amor, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Veja que coisa maravilhosa. Deus é verdadeiro, eterno e pessoal, que promete sempre, cumpre as suas promessas. Ele é atemporal, ele é confiável, nele você pode confiar. Então, primeira desculpa, que eu sou. Deus diz: estarei contigo. E depois Moisés: qual o seu nome? É como se ele quisesse fugir de Deus e desmerecesse e desconhecesse o nome de Deus. E Deus disse: eu sou o que sou. Veja bem, o grande eu sou estava ali junto com Moisés. Terceira desculpa: eles não crerão em mim, nem irão ouvir minha voz. Não vai mesmo, não. A sua voz não é nada. Mas, meus queridos, Deus disse para ele, no capítulo 4, versículo 8 do livro de Êxodo: crerão em ti por causa dos sinais que farás. Vejam bem que coisa maravilhosa. Qual é a desculpa de Moisés? Eles não crerão em mim, nem vão ouvir a minha voz. Deus capacitou Moisés a realizar milagres, agiu no coração do povo para que cresce nos milagres de Deus. Jesus também prometeu fazer o mesmo por nós, que nós seríamos instrumento das mãos dele. E nos últimos dias da história desse mundo, que Jesus prometeu. Isso é maravilhoso. Ele disse que nós faríamos obras maiores do que até as que ele fez, pelo alcance, pelo pouco tempo que Jesus teve. Jesus viveu 33 anos, dos quais foram apenas 3 anos e meio para o seu ministério, e ele fez o que fez. E eu e você podemos ser instrumento nas mãos de Deus, e as pessoas vão crer sim, porque quem está conosco é muito mais do que eles pensam. Quarta desculpa de Moisés: Senhor, não fui homem eloquente, nunca fui homem eloquente. E agora, aquele homem que vivera ali 40 anos no Egito, que passou 40 anos em Midian, ele se achava despreparado
até do ponto de vista da oratória, ele não se achava um orador eloquente. Alguns dizem que Moisés era gago, mas nós acreditamos que Moisés ele não sabia mais falar aquilo que os egípcios falavam, porque ele estava há 40 anos distante. Veja, mas qual foi a resposta de Deus? Eu te ensinarei sobre o que falar. E a Bíblia diz que nos últimos dias da história desse mundo, aquilo que for necessário dizer, Deus vai nos ensinar também. Aquele que criou a língua, quem criou a língua? Quando Deus criou, Deus também criou a língua. Ele nos dará palavras que precisamos no momento certo, assim como ele deu a Moisés. Se não foi através dele, foi através do irmão dele, Arão. Então não há desculpa para servir a Deus. Desculpas e desculpas. Né? Não adianta enviar outra pessoa, porque Deus quer enviar você. Se você não quiser, ele vai respeitar. Mas para cada desculpa, Deus ele tem uma resposta, uma promessa também para você. Mais do que uma resposta, ele tem uma promessa para a minha e para a sua vida. Vamos ao outro ponto agora, outro tópico desse ponto, o retorno ao Egito. E aconteceu, capítulo 4, versículo 24. Eu queria bem atenção agora para nós estudarmos um dos pontos mais difíceis dessa lição. E aconteceu o quê? No caminho, o Senhor encontrou numa hospedaria e quis matá-lo. Meus queridos, o Deus que protegeu, tirou Moisés das águas, que protegeu a vida dele em toda a jornada, né? É preciso que nós entendamos esse verso e esse contexto. O primeiro passo de Moisés, ao retornar ao Egito, foi pedir permissão ao seu sogro Jetro. Levando sua família, ele começou a jornada. Mas algo surpreendeu no caminho, algo surpreendente aconteceu no caminho. No caminho, Deus queria matá-lo. Ele saiu com sua esposa Zípora e 2 filhos. Olha, agora eu fico imaginando a importância de uma mulher na vida de um homem de Deus. A Bíblia cita eu acho que em torno de 170 vezes existe referência à mulher na Bíblia Sagrada. Mas essa mulher, que muitas vezes nós nos esquecemos de estudar, ela foi fundamental no recomeço e no retorno de Moisés ao ministério, aquilo que Deus queria que ele realizasse ao retornar para o Egito. Zípora, a sua esposa, entendeu o que estava acontecendo e tomou as medidas necessárias para evitar o desfecho final. Às vezes, meus queridos, tem determinadas coisas que nós resistimos diante de Deus. Deus nos pede alguma coisa, a gente fica resistindo. E quem sabe essa resistência, esse pecadinho, esse apego que a gente tem ao mundo, isso pode nos atrapalhar de ir para o céu, pode nos atrapalhar de receber bênçãos de Deus, pode nos atrapalhar de receber a direção de Deus. Né? E Zípora entendeu o que estava acontecendo, tomou as medidas necessárias para evitar aquilo que seria fatal, né? A morte de Moisés. Ela circuncidou o seu filho, né? Para mostrar a Moisés que ele deveria atender ao chamado e ao pedido de Deus. Não era o papel dela, mas ela teve que fazer como esposa para proteger o seu marido, para proteger a sua família. Ela foi, sem sombra de dúvida, uma mulher muito sábia, uma mulher nas mãos de Deus. Moisés, ele, influenciado por sua esposa, não circuncidou seu filho. Portanto, ele estava desobedecendo aos termos da aliança que Deus ele estabeleceu com Abraão, quando falou da circuncisão. Ele se demorou. E, às vezes, a gente é emperrado por determinados sentimentos que a gente tem e por muitas vezes não queremos obedecer como deveríamos obedecer. E, portanto, a recusa consciente de cumprir uma clara ordem divina desqualificou Moisés como líder do seu povo. Essa situação teve que ser reparada. Antes que ele pudesse cumprir a missão, Deus estava cumprindo, mostrando através de sua esposa Zípora o que ele deveria fazer, como ele deveria fazer, o que ele deveria ter feito. Né? E como homem e mulher de Deus, nós temos o dever de entender o que nós devemos retirar da nossa vida, do nosso caminho, e o que precisamos fazer
E quem sabe, o que é que tem na tua vida que está te impedindo de você ter uma caminhada mais sólida com Deus, de você ser aquilo que Deus deseja que você seja? Pensemos nisso e que sejamos instrumento nas mãos do nosso Deus. Há um pensamento no livro Patriarcas e Profetas, página 230, Ellen White diz o seguinte: o homem adquire poder e eficiência quando aceita as responsabilidades de Deus que Deus lhe atribui e procura com toda a sua alma o caminho para se tornar capaz de cumpri-las bem. Por mais humilde que seja a sua posição ou habilidade limitada, ele alcançará a verdadeira grandeza, confiando na força divina. Procurar fazer seu trabalho fielmente. Houvesse Moisés dependido de sua própria força e sabedoria e estivesse disposto a aceitar a grande comissão, teria revelado sua completa inaptidão para tal obra. O fato de um homem entender suas fraquezas prova pelo menos que ele reconhece a magnitude da obra que lhe foi designada e que fará de Deus seu conselheiro e sua força. Quando Moisés entendeu que Deus era o seu conselheiro, que Deus era a sua força, que Deus é quem lhe guiava. Quando Moisés ele teve que passar 40 anos em Midian, amadurecendo, e mesmo saindo de lá, no caminho, teve da sua esposa uma resposta maravilhosa para que ali o insucesso, o fracasso não fosse alcançado aquele homem que se tornaria um dos maiores homens da história, respeitado hoje como modelo de liderança, como modelo de homem de Deus, como modelo de paciência, como modelo de mansidão. E quem sabe ele aprendeu isso ali no deserto de Midian, com seu extraordinário sogro e com sua extraordinária mulher, Zípora. Meus queridos, que essa lição tenha nos ajudado a compreender o propósito de Deus, que Deus está nos guiando para a vitória. Não vamos atrapalhar os planos de Deus, que sejamos instrumentos nas mãos dele e que Deus continue nos abençoando sempre. Graça e paz da parte do nosso Deus. Muito obrigado por mais uma vez nos assistir. Convido você, neste momento, aonde você está, a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Vem comigo. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo estudo da lição, onde estudamos a história extraordinária e maravilhosa de Moisés, depois de 40 anos em Midian, ele se reencontrar com aquele desejo da tua parte de ter escolhido ele como aquele que haveria de conduzir o povo, que haveria de ajudar na libertação do povo dos 400 anos de escravidão ali no Egito. Senhor, nós aprendemos que aquele homem teve que aprender. As desculpas dele não foram suficientes para que não houvesse da tua parte promessas maravilhosas para estar na vida e na jornada dele, na caminhada dele. Tu usaste a mulher dele, Zípora, o sogro Jetro, para que ele pudesse compreender o verdadeiro sentido, o verdadeiro chamado. E ele foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores homens da história. E nós também colocamos a nossa vida em tuas mãos, nos nossos queridos ouvintes, que possamos, Senhor, fazermos com que a nossa vida seja uma vida de dependência a Ti, para que as Tuas promessas também se cumpram em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe você aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, que Ele te ilumine na tua família, que Ele possa estar contigo, te ajudando, te fortalecendo. E não se esqueça que as promessas de Deus foi para Moisés, foi para Isaac, foi para Abraão, foi para Jacó, foi para os personagens bíblicos, mas especialmente é para mim e para você. Não se esqueça, compartilhe o nosso canal, dê um like aí no nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.